Opa, senta aí pra gente conversar hoje sobre uma doença, uma pandemia antiga. Não é peste negra. Peste negra é assunto batido já. Lá nesse vídeo aí que tá passando aí em cima aí o link, lá de março, não tinha nem isolamento social por aqui ainda. Já tinha feito aí um vídeo no canal falando, né, sobre a peste negra. Já sei, Soré, então é a gripe espanhola. Também não, nesse outro vídeo aqui também já falou sobre isso. Não. A doença, a pandemia que a gente vai falar hoje é outra ainda mais antiga, mas que felizmente já foi resolvida. Bora lá! Não é novidade, né? Não é coincidência também que a palavra pandemia seja uma palavra de origem grega e que signifique todos os povos, todas as pessoas, né? Pan de todos, união, como em panteão, como em jogos pan-americanos, e demias, né? De demios, demos, povo. Tá? Então, a pandemia que a gente vai falar hoje é uma pandemia que aconteceu, aliás, aconteceram vários surtos dela, né? Muitos mesmo surtos dela ao longo aí da história. A gente vai falar de um momento específico lá nos anos de 165 e 166 depois de Cristo no Império Romano. A gente está falando da chamada, da famosa peste antonina. Que peste é essa e por que esse nome? Vamos por partes. 165 começa a chegar aí notícias aí, começam a chegar casos no Império Romano, né, século II depois de Cristo, Império Romano ali no seu auge, na sua máxima extensão. Bota na tela aí. Aí, né, o Império Romano dominando terras aí no sul, em boa parte aí do continente europeu, norte do continente africano, e uma grande faixa de terras também no continente asiático, no que, né, a gente chama ali de Oriente Médio e um pouco mais além até. Pois bem, nessas províncias do leste do Império Romano, chega então aí um surto aí de uma doença que começa a matar muita gente, uma doença que provocava febre, diarreia e erupções cutâneas bem fortes, assim, bem nítidas, né, bem graves e tal. E essa doença, depois de alguns dias, levava a pessoa à morte. Levou, inclusive, 2 imperadores romanos à morte. E os 2 da família, os 2 da dinastia Antonina, Antônios. Então, por isso, ficou conhecida como a peste antonina. Ocorreu ali durante esse surto que a gente está falando, né, durante o reinado, durante o período em que essa dinastia Antonina esteve no poder. Os imperadores Lúcius Verus Antônios e Marcos Aurelius Antônios, esse mais conhecido, né, o Marco Aurélio normalmente é mais conhecido, contraíram então essa doença, essa peste, e ambos tiveram o mesmo destino, né, ambos morreram. Fontes da época, né, nessa época de Roma, né, concordam aí, né, dizem que ela veio de províncias próximas a Seleucia, a região dominada pelos romanos, né, de Seleucia, uma província no leste. Outras fontes falam que teria vindo de províncias próximas ao que hoje é Índia. Mas tem um historiador atual, nem tão de sacanagem, aí é implicância também, né? Tem um historiador aí da atualidade, vivo ainda, né, um historiador australiano, Raf de Crespigny. Ele é especialista, ele é um historiador e ele é especialista em China, né, em estudos chineses. E ele diz que essa pandemia, né, de que esse surto teria sido originado na China, na verdade. De qualquer forma se sabe, implicância, né, mas de qualquer forma se sabe que veio do leste de Roma e se abateu, né, deixou um número muito grande de mortes. Algumas fontes falam que na cidade apenas de Roma morriam em torno de 2.000 pessoas por dia. Ela chegou em 165, no ano de 165, o Marcos Aurelius Antônios, o Marco Aurélio, morreu em 180, né, 15 anos depois. Bom, que doença era essa, né, para a gente entender? Os sintomas, né, médicos afirmam se tratar de varíola. Os sintomas condizem bem, ó, as imagens aí, imagens bem fortes até,
condizem bem com todos os sintomas da varíola, que já teve, né, muitos e muitos surtos ao longo da história, muitos surtos documentados por civilizações diferentes, povos, culturas diferentes, em épocas diferentes, sempre com os mesmos sintomas e sempre levando à morte. Essa doença foi ser erradicada apenas no século XX, 1980, inclusive há poucos dias atrás, o diretor-geral da OMS, da Organização Mundial da Saúde, eu sempre tenho que ler o nome dele, que é complicado, rapaz. Eu tinha anotado em algum lugar. Tedros Adhanom Ghebreyesus, uns dias atrás, aí ele veio, né, relembrar os 40 anos da erradicação da varíola, que até 1980 matou muita e muita gente ao redor do mundo. Estimativas dão conta aí de que somente no século XX 300 milhões de pessoas tenham morrido de varíola. E, como eu falei, né, pelo que médicos dizem, são exatamente os mesmos sintomas desta peste antonina que fez lá suas vítimas, como eu estava falando, 2.000 por dia, só em uma cidade, só na cidade de Roma. Essa pandemia foi responsável, né, inclusive, por diminuir bastante, por enfraquecer bastante o próprio exército romano, né? Principalmente aquelas tropas, né? Aquelas centúrias que ficavam nessas regiões do leste, foram bastante enfraquecidas por isso. É mais um capítulo aí da história das doenças, da história das pandemias aí ao redor do mundo e ao longo da história da humanidade. Certo, só para entrar no clima, só para continuar no clima desse momento que a gente está vivendo, né? Vamos conhecer um pouco de outras e como que se saiu de outras. Gostou, velho? Tu já sabe o que tem que fazer, né? Curte aí embaixo. Gostou não na doença, obviamente. Gostou do vídeo? Curte aí embaixo, compartilha aí, manda para os teus amigos aí um pouquinho de conhecimento geral. Nunca é demais, conhecimento nunca é demais. Inclusive, informação, conhecimento é poder.